Olá, pessoinhas! Primeiramente, feliz 2025. Agora, gente, já estamos em um ano novo. Logo, os conteúdos do canal também são novos. E hoje eu vou falar sobre um analog horror brasileiro. Então, Aqui é Brasil! Pra você que não sabe o que é o analog horror, é um tipo de terror analógico que vem crescendo muito nos últimos anos. Basicamente, aquela estética de found footage dos filmes, uma estética backrooms, é essa estética que tá crescendo, basicamente. Então, a nossa história é brasileira e ela se inicia em uma cidade brasileira, a cidade de São Carlos, que é realmente uma cidade que existe, mas isso não vem ao caso porque em momento nenhum isso é relevante para a história. Nossa história se inicia basicamente com a logo da cidade de São Carlos, basicamente a logo da prefeitura. E a gente percebe que a gente está assistindo uma TV como se fosse um canal de notícias do governo, focado em nos atualizar e dar informações sobre o que está acontecendo na cidade. Bom, então, como ele disse, basicamente devido a esse caos das tempestades, foi criado esse canal do governo, que é um guia para nos ajudar com as chuvas. Ele fala sobre umas coisas de chuva gerarem as lojas presenciais virando virtuais e as escolas sendo por IAD. Igual como aconteceu na pandemia. Isso quer dizer que essas chuvas devem ser muito perigosas mesmo. Porque na época da pandemia as pessoas estavam morrendo por causa dela. Então acho que é seguindo a mesma vibe. Uma das primeiras coisas estranhas que ele aponta é o fato de você não poder observar o céu durante as chuvas. Tipo, tá chovendo granizo e tudo mais. É um perigo que a gente tá tendo. Mas a gente não pode olhar para o céu, tipo, dentro da nossa casa, protegidos, olhar o que está acontecendo com o mundo, é meio estranho. Eu acho que essa é a primeira coisa que acontece de estranho no Analog Horror. Ele fala como não ter como a gente pesquisar pelo nome da cidade no Google, o que é meio bizarro também. Ele dá justificativa falando que foram os satélites, mas só pesquisa do nome da cidade, tipo... só o nome da cidade e os satélites tiveram bug. O resto tá tudo bem. Então, essa justificativa não colou muito. Eles estão começando a parecer cada vez mais bizarros pra gente. Enfim, pra solucionar esses problemas de não conseguir pesquisar direito, pelo que eu entendi, eles lançaram um aplicativo chamado Sanka Help, que pode fazer compras, assistir missas, pedir socorro, conversar com outras pessoas e solicitar meios de transporte, que é ambulâncias em geral. Mas, como todo aplicativo, ele também tem suas regras. Você não pode espalhar notícia falsa, tentativas de golpe, menores de 14 anos acessando o aplicativo e falar sobre as vozes. As coisas estão começando a ficar estranhas, com certeza. Enfim, depois desse bug estranho, a gente vê que a cidade pede pra você também não chamar parentes pra te visitar durante as chuvas. Eles estão a todo momento tentando reforçar pra você que você não pode sair durante as tempestades e que ninguém pode sair, nem seus parentes. O que chega a ser insistente. Normalmente, a prefeitura não ia precisar avisar se a chuva estivesse perigosa, não tipo no nível mortal. Acho que se tivesse num nível muito avançado de chuvas perigosas, elas não iam conseguir nem avisar. Então é um pouquinho estranho eles ficarem reforçando para não sair. Mas, enfim, seguimos. Ele também fala sobre os seus parentes responderem coisas estranhas, como as seguintes coisas. Ok, por que você teria que chamar a ambulância por causa de um parente sendo estranho? Ele relata outro cenário, que seria seu filho relatar sonhos estranhos, e por causa disso, você também teria que ligar para a ambulância. Aqui já dá para notar que eles sabem algo que a gente não sabe e não querem nos dizer. Porque essas justificativas para chamar a ambulância são totalmente algo que o governo não se importaria. Eles só querem seu dinheiro, não seu filho esquizofrênico. Enfim, reduzir o contato com a água das chuvas. Ok, até agora eu pensei que as tempestades eram tipo granizo, pedras caindo no chão muito grande que poderia dar uma morte ou algo do tipo.
e por isso era perigoso. Mas a água da chuva é perigosa. Tem algo totalmente bizarro nisso. Agora eles começam a falar sobre o contato com a água das chuvas. Se você se expor por 0 a 60 segundos, você deve tomar um banho com água morna, depois ir tomar banho, e você tem que comunicar algum parente seu para te acordar em 6 horas, caso você não consiga acordar naturalmente. E também eles falam sobre sua falta de um trabalho ser justificada, ou seja, você provavelmente não precisa levar um atestado para o trabalho. Se você se expor por 60 a 240 segundos, você não pode dormir, porque você não vai acordar. E você deve solicitar uma ambulância pelo aplicativo e explicar toda a situação detalhada. Ele também reforça que, de forma nenhuma, você deve entrar em contato com outros indivíduos. Ok, isso me fez pensar que isso pode ser algum tipo de chuva ácida, talvez. Eu não sei se a chuva ácida poderia passar de pessoa para pessoa, mas se ele tá falando sobre não entrar em contato com alguém, provavelmente é algo que passa de pessoa para pessoa, como se fosse um tipo de vírus ou algo assim. Bom, para os últimos casos, de 240 segundos a mais tempo que isso, aceite. Bom, acho que eu não preciso comentar nada, mas isso aqui mostra bastante como esse canal provavelmente não tá do nosso lado e que essas tempestades podem não ser o que parece ser. E termina com a prefeitura nos desejando boa sorte. Ok, o que eu consegui entender aqui, pelo menos em um todo, a prefeitura quer muito que a gente não saia de casa e tá querendo esconder algo da gente, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo isso de uma forma muito suspeita, fazendo que a gente perceba. A gente não sabe se isso é por motivo próprio, eles querem que seja suspeito, ou se eles estão fazendo isso, mas não percebem, o que é também estranho, porque eu acho que eles deveriam pelo menos revisar o que eles passam na televisão. Acho que a minha primeira teoria com isso tudo é que a prefeitura quer fazer algum tipo de controle populacional, colocar medo nas pessoas e colocando elas para usar o aplicativo do governo, onde eles podem controlar tudo. Mas a questão é por quê? Bom, ainda tem 2 vídeos pra gente assistir. No segundo vídeo, de cara, a gente já é introduzido a um computador. Eu imagino que esse cara que é apresentado pra gente deve ser um morador da cidade, né? E que ele tá mexendo bastante no computador porque eles estão em quarentena. Então, ele não tem outro meio de comunicação, provavelmente. Enfim, ele recebe mensagem estranha da Britney Spears brasileira. Na real, de primeira, eu pensei que era a Xuxa. E talvez seja a Xuxa. Eu não sei o que é essa mulher aqui, tá? Bom, depois a gente vê uma pessoa no meio da porta de uma casa, pelo menos o hall de entrada. E ele tá andando por ali, fazendo bastante barulho, e ele pega um desenho, feito provavelmente por alguma criança. Mas ele é totalmente estranho. São 3 crianças e um ponto de interrogação. Só um PS aqui, e abre parênteses, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tava assistindo o vídeo pra fazer o roteiro, e me pediram pra ir comprar pão. E eu decidi ir assistindo isso. Eu simplesmente tomei um puta susto naquela parte, porque eu não tava esperando um cara andando na rua. E eu estava andando na rua. E estava de noite também. Então eu tomei um puta susto. Mas isso aqui é só um detalhe meu mesmo. A gente continua vendo a pessoa e ela coloca o desenho no bolso e vai entrando na casa, basicamente ali naquele hall. E quando ela vai andando, a gente consegue ver algo dentro da casa, pela janela. Eu não sei dizer o que é isso. Sendo honesta, eu olhei umas 3 vezes e eu não soube dizer o que é. Mas fica aí, é alguma coisa. Deve ser importante, mas eu não entendi o que era. Depois a gente acha outro desenho infantil de uma criança do lado de uma árvore, falando que a árvore é amigo dela. Eu escrevi isso no roteiro, mas eu não sei identificar, eu tô sem óculos, tá? Eu não sei identificar se isso é uma coruja ou se é só uma árvore mesmo. Eu escrevi que era uma árvore, então eu vou levar como se fosse uma árvore, mas parece muito uma coruja também, e
Você vai ver mais pra frente que pássaros são muito importantes pra essa história. Depois a gente vê mais filmagens, que provavelmente é da cidade. E a pessoa da filmagem, ela filma algumas árvores. Ela tá tipo se adentrando em um pequeno bosque que parece ser um parque da cidade. E aos poucos ela vai achando desenhos bizarros de crianças. Esses desenhos eu não vou entrar muito a fundo, mas são basicamente esses que estão na tela. E tudo que eu tiro disso é que as crianças tinham contato com os pássaros. Foi tudo que eu consegui entender desses desenhos. Até ele está ali procurando as páginas, do nada ele foca a câmera em alguma coisa. Alguma coisa no meio do mato que pra mim pareceu ser uma criança no meio da floresta. Mas também pode ser algum pássaro esquisito dos desenhos que ele achou. Mas eu também não consegui identificar. Eu tô sem óculos, eu já disse. Bom, no vídeo esse cara não fala nada, então eu não sei se isso, o que era isso, mas tá aí na tela, vocês podem imaginar o que é. Enfim, mas a gente vê que o espectador, que era provavelmente o morador dessa cidade, viu todo esse vídeo junto com a gente. E ele provavelmente tem a mesma reação que qualquer ser humano normal teria se recebesse isso na DM. 20 dias até a tempestade. Os olhos continuam perseguindo as filmagens. O nosso querido morador de São Carlos entra em um site chamado Relatos Assustadores de São Carlos. E ele começa a ver as notícias, que são bem interessantes, sobre o relato das pessoas mais recentes, sobre insônia e terrores noturnos. Além disso, as crianças de diferentes locais da cidade começaram a ter diversos sintomas estranhos, como falta de apetite, agitação noturna, medo de sair de casa, redução do desempenho escolar e socialização entre os outros. Mas o sintoma mais incomum que elas têm são desenhos. Desenhos estranhos, igual que a gente viu. Bom, até agora a gente sabe que 5 crianças estão desaparecidas e as pessoas estão suspeitando que, como todos esses casos têm conexão em comum, são supostamente algo sobrenatural. Fantasmas! Mas o site deixa bem explícito que são só suposições, de acordo com eles. E, de repente, alguém liga para um morador da cidade. Aliás, ele se chama David Castro, esqueci de mencionar. E alguém estava parando a ligação no meio para nos dizer que aquela ligação foi grampeada e que só era permitida por pessoas do departamento psicológico, biológico e da medicina. E essa é a ligação que ocorre. Tá me ouvindo? Oh, e aí, véi? Você perdeu o sono também? Pô, não aguento mais, velho. Tô tentando dormir aqui e eu não consigo. Você tomou café, não tomou? Pior que dessa vez não, mas tipo, pelo menos eu não tenho prova, né? Ai, cara, eu até dormi um pouco, mas eu tive um sonho esquisitaço. Não tô nem um pouco a fim de voltar pra cama. Tá porra, o que foi que você sonhou? Véi, pior que a maior parte do sonho, tipo, não foi nada. Eu só tava no meu quarto, parado na minha cama. Só que aí eu comecei a ouvir uns barulhos de asa, muito estranho. Barulho de asa? Sim, véi, só que começou a ficar, tipo, muito alto. E eu comecei a entrar em desespero. Ok, os dois relatam que não conseguem dormir. E o Alex fala sobre um sonho estranho com barulhos de asa e um desenho de pássaro. Pássaros? Outra ligação foi grampeada por esse instituto que a gente não conhece e a gente vai ouvir. E aí, mano, como é que você tá, velho? Tudo bem? Você tá fazendo o que agora? E aí, mano? Tô jogando Mine aqui, pô. Quer jogar também? Caralho, cara, oferta tentadora, mas não vou conseguir dessa vez, eu tenho que estudar pra prova de amanhã, velho. Pô, essa semana tá foda. Só ontem eu tive 2 já, velho. Não tô aguentando mais, não. Então, cara, tá um negócio desumano. Hoje mesmo eu tive uma prova e ontem eu passei a noite toda estudando, tomei um copão de café e eu cheguei em casa agora, achei que eu ia estar quebrado, mas, cara, eu tô sem sono. Eu não sei se o café tá fazendo efeito ainda. Pô, parece que eu não tô dormindo recentemente. Não sei o que tá rolando. Caralho, cara.
Pois é, mano, e tipo, sei lá, eu fui tentar dormir agora e parece que eu bati um pombo na minha janela. Nessa outra ligação, a gente percebe que não é só um caso isolado do outro amigo do nosso querido David, e é um caso que eles realmente, esse grupinho pelo menos, que a gente ouve os relatos, não tá tendo uma noite legal de sono. Na verdade, eles nem sequer sabem se estão dormindo, além de um pombo ou pássaro não deixarem eles dormir, ou aterrorizá-los enquanto eles dormem, mas eles não sabem que estão dormindo. Novamente, esse instituto ou pessoa não identificada fala sobre as conversas terem sido cortadas ou interrompidas, e que isso seria um tipo de material de primeiras evidências dos casos. E que esses três, o Alex, o William e o David, vão ser investigados, mas a gente não sabe pelo quê. Mas eu tenho minhas suspeitas, acho que tudo tá relacionado ao sono deles. E de repente, a gente passa para uma gravação de uma tempestade ao fundo, com várias imagens estranhas. Tudo isso enquanto alguém tenta falar com o David. Eu não estou aqui. Não aqui fora. E aí corta pra um vídeo do governo que a gente viu no vídeo anterior. Eu sinto muito sua falta, Maya. Você diz isso toda noite. Eu nunca me perdoei depois daquela noite. Você era uma criança, David. Você não tem culpa nenhuma. E eu também não preciso de ajuda. Mas ele também vai vir pra você. Mas eu não quero ir, Maya. Você sempre foi muito teimoso. Nós vamos ficar juntos de novo. Está chegando, David. Maya? Bom, a gente consegue saber que isso foi tudo um sonho do David. E é assim que o segundo vídeo acaba. Olha, eu acho que antes de tentar explicar o contexto de tudo e as minhas teorias, a gente pode ver o último vídeo, ele é curtinho. Aquela logo da prefeitura aparece, mas a gente é cortado para uma gameplay de Minecraft. Isso é claramente pra gente entender que estamos juntos com o David, já que na ligação passada ele falou sobre jogar Minecraft. Alguém bate na porta dele e, meio frustrado, ele foi verificar. Mas antes dele retornar, a gente vê que a tela fica estática. E de repente, a gente vê a cidade de São Carlos. Uma cidade grande que tem uma cara de cidade interior, né? Eu não sou louca. Esse vídeo foi basicamente uma introdução do programa Interior para Interior, um jornal regional. De início, ele realmente parece uma coisa normal, falando sobre os horários, falando sobre a interferência que tiveram no dia anterior, das 23 até as 6 da manhã. Todos os aparelhos foram meio que desconectados, e fala sobre as cidades que isso aconteceu. Também é dito pra gente que isso foi um erro não identificado nas torres de comunicação desses municípios, em específico. E de repente eles falam: nossos técnicos e engenheiros estão investigando sobre... até aqui eu achava que era só um programa da cidade, mas com essa declaração, com certeza a prefeitura está envolvida nisso. Logo aparece a lua, com um texto inelegível, e logo o olho, olhando diretamente para o telespectador desse jornal. Mas aí tem uma musiquinha pra gente esquecer disso, né? Eu chuto que quem tá tocando isso provavelmente é o David, nosso morador da cidade, que tá sendo investigado, porque isso parece algum tipo de câmera escondida gravando um momento íntimo que não era pra gente saber. E quem tá sendo investigado é, obviamente, o nosso trio maluco, né? E tudo para e aparece uma caixa. Ele recebeu essa caixa, mas não foi a primeira vez. E vem com
talões amarelos. Escute os pássaros. Vocês vieram daqui. A linha entre o nosso mundo e o seu é cada vez menor, mas ela vai tentar te enganar. Cuidado com aqueles que falam com os olhos. E é assim que o nosso terceiro vídeo termina. Bom, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa que eu pensei, mas primeiramente, o que são esses olhos? A minha teoria pessoal é que o governo está sendo controlado por algo além do nosso plano, algo até incompreensível para a gente. E essas coisas que estão tentando tomar o controle para nos fazer mal de certa forma, mas elas não querem fazer isso de forma direta, elas estão fazendo meio que às escondidas. E para manter a calma das pessoas, elas meio que fizeram esse canal e estão tentando enganar elas. É fazer isso de um jeito que as pessoas não possam duvidar do governo e do que tá acontecendo para serem vítimas fáceis. Bom, obviamente esse plano deles está dando errado, porque eu acho que as pessoas do governo que estão sendo controladas estão tentando passar uma mensagem através dos meios de comunicação do governo, fazendo interferências falsas de maneira discreta para tentar mostrar que não são eles, ou mostrar que tem algo maior além daquela simples mensagem estranha. Eu acho que essas coisas estão aos poucos sequestrando crianças que são alvo mais fáceis e também conseguem ver os pássaros. Eu acho que eles conseguem sentir a mentira nas pessoas que estão sendo controladas. E que também esse negócio de pássaro pode ser muito um bird box, onde os pássaros estão tentando fugir e estão tentando nos alertar. Mas, ao mesmo tempo, as crianças podem estar tentando desenhar o ruim que elas estão vendo. Então, eu não sei se os pássaros são legais ou não são legais. Penso que esse negócio da insônia deles pode ser um instinto nosso. Alguma coisa que tá tentando impedir a gente de dormir. Tanto pode ser algo que eles estão causando, tanto pode ser algo que a gente não consegue dormir por causa deles. E é um medo, talvez, um medo de sonhar do nosso próprio corpo, porque aquilo tá sendo real demais. Alguma coisa de um tipo mais, como falaram antes, paranormal. O David, eu acho que provavelmente é uma pessoa muito traumatizada por ter, sem querer, desvivido alguém quando ele era criança. E essas coisas estão, tipo, usando ele como uma fonte de investigação sobre os efeitos que eles estão causando nele, ou algo do tipo. Eles estão provavelmente manipulando biólogos, médicos para entender o que está acontecendo. Eles estão querendo torturar. Ou será que são realmente pessoas que estão estudando aquilo por causa que eles não querem falar sobre algo que está acontecendo? Eu não sei. Essa instituição que entrou aí no meio é muito estranha porque a gente não sabe o que ela é. A gente não sabe quem estava grampeando a ligação deles. Eu acho que, especialmente o sonho que ele teve conversando com a Maya, que pode ter sido a criança que ele desviveu, ou a adulta que aconteceu o acidente quando ele era criança, a gente pode pensar que a Maya estava tentando manipular ele através dos sonhos, com aquelas palavras. Eu sinto que ela estava querendo meio que arrastar ele pro lado dela, dos mortos. Então, talvez os sonhos também estejam sendo manipulados por essas coisas. Final de tudo, eu acho que é sobre o governo, que ele tá de alguma forma sendo manipulado e fazendo com que o governo manipulado tenta controlar a população sobre uma crise, esse é o pretexto deles, que ele mesmo tá causando. Bom, talvez eu tenha ido muito longe, ou talvez eu não tenha nem chegado perto do que realmente é esse Analog Horror. Mas essa é a minha teoria, eu não vi ninguém fazendo teoria, então eu meio que com certeza vou estar errada. Mas tudo que eu sei é que tem algo errado com essa prefeitura. Essa prefeitura não me desce. Essa prefeitura
é o problema, certeza. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo novo que eu tô tentando trazer, de algo que eu amo muito, que são Analog Horrors. Então eu espero que vocês gostem. E eu também tô tentando gravar tudo mais cortadinho, pra eu ser mais coerente. Não sei se vai ficar legal, vocês vão me dizer aí nos comentários se ficou mais legal esse jeito cortadinho. E se vocês puderem me recomendar temas de Analog Horror que você gostaria que eu falasse, qualquer coisa relacionada a terror, eu meio que tô dentro e tô fora ao mesmo tempo. Enfim, um beijão, eu espero que vocês tenham um ótimo ano. Esse é o primeiro vídeo do ano, eu provavelmente tô editando isso dentro de um carro. Mas eu amei esse conteúdo, eu